Você já fez algo certo e as pessoas arrumaram um problema com você, te criticaram, um conflito? Bom, no Ministério de Jesus isso era muito frequente. E nessa semana nós vamos estudar alguns desses acontecimentos. Jesus fazendo a coisa certa e o povo preocupado em criticar. Tá pronto? Vem comigo. E aí, meus fareiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente, o canal do Jovem Cristão. Estamos aqui semanalmente estudando a lição Jovem, de uma maneira simples, fácil para você compreender, para trazer ideias para você, trazer uma outra visão, para que você e a sua turma possam ali debater no sábado junto na classe Jovem. E eu quero pedir você a fazer o quê? Se inscrever no nosso canal. Estou sempre pedindo aqui para você se inscrever, para você curtir e principalmente compartilhar os vídeos da lição, se realmente tem aqui te ajudado. Eu agradeço muito a todo mundo que tem feito isso. E como de costume, nós temos aqui os abraços para os nossos inscritos. E hoje eu quero começar aqui mandando um abraço para Franciele, que está lá em Serra dos Dourados, no Paraná. Um abraço para ela e para todos os jovens. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Vai um abraço aqui também para a Sociedade Jovem Transformados por Jesus. Eles estão em Rio Preto da Eva, no Amazonas. Um abração para vocês aí e para o Jorge, que comentou aqui conosco. E vai um abraço aqui também para o Dimas, lá de Niterói, e para todos os jovens da Igreja do Barreto. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, nos acompanhando toda semana. Quero aqui mandar um abraço para a galera que comentou na Rede Semântica. Estou gostando de ver aí a criatividade de vocês, a rede que vocês têm montado. Deus abençoe a cada um de vocês. E agora nós vamos para o estudo da nossa lição. Qual é o título que nós temos para essa semana? Entrando em conflito. O nosso texto-chave, ele está em João, e são dois capítulos, capítulo 5 e o capítulo 6. Dá uma lida nesses capítulos, histórias que você com certeza conhece, que a criançada conhece, mas que tem detalhes muito importantes, lições muito importantes, e João trabalha muito bem esses dois capítulos. Nós vamos ver algumas perspectivas dele. Dá uma olhada na tirinha comigo aí para você poder compreender. Nós temos dois quadros. O primeiro quadro, Jesus junto com alguns líderes religiosos. Esses líderes não estão com cara de bons amigos não, mas dá uma olhadinha no que tem em cima da tirinha. Puro suco da humanidade. Eu tenho falado que a humanidade já perdeu o prazo de validade tem tempo, mas quando a gente vai para a Bíblia, vê que esse prazo está vencido desde os tempos bíblicos. Mas então nós temos essas pessoas aí e estão criticando Jesus. Você curou no sábado? Como assim? Não pode negócio desse? Aí o outro lá ainda mais rabugento ainda. Pior do que isso, você perdoa pecados? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Bom, Jesus ali, né, com aquela cara assim de paisagem, como minha esposa fala, cara de parede. E do outro lado nós temos uma outra tirinha, que já vai para a história do capítulo 6. Nós temos uma multidão, se você olhar, tem um cestinho de pão aí pertinho de Jesus, e a multidão, né? Que sinais você pode nos mostrar para dizer que é o Messias? Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Muita gente. E essas pessoas ali duvidando, né, querendo mais coisa de Jesus. Na verdade, ali, eles estavam com interesse. Eles queriam Jesus, mas não pelo que ele era, e sim pelo que ele poderia fazer. Você conhece alguém assim? Bom, esse é o contexto da nossa tirinha, esse é o contexto que nós vamos estar estudando. Jesus fazendo bem e tendo esses conflitos. Um conflito ali teológico e outro um conflito de interesses. E muita crítica em cima de Jesus. Na verdade, esses conflitos iam muito além disso do que eu falei aqui para vocês. E nós vamos trabalhar alguns pontos desses capítulos durante essa semana. Vamos lá. A partir do capítulo 5 de João até o capítulo 12, nós temos uma nova fase no ministério de Jesus. Você se lembra que antes ele fez alguns sinais, ele teve alguns diálogos pessoais com algumas pessoas. A partir daqui, ele tem muito mais diálogos, só que de maneira maior, com mais pessoas. Ele também tem mais sinais. O capítulo 5 e 6 já começa a dar isso pra gente. Por exemplo, os sinais e milagres que ele faz. Ele cura um paralítico, ele multiplica pães para uma multidão inteira, dá alimento para uma multidão inteira, ele anda sobre as águas e acalma uma tempestade. Você lembra dessa história lá, né, que os discípulos acham que é um fantasminha? Não, é Jesus andando sobre as águas. O discípulo não era crente não, naquele momento ali. E João, ele traz uma estrutura muito interessante, porque a partir do momento em que Jesus, ele cura aquele paralítico, ele começa a mostrar o poder que ele tem de maneira mais ampla. Isso gera algumas coisas numa multidão, em algumas multidões. João, ele traz aqui o seguinte, um milagre
Ele conta o milagre e depois ele tem ali um diálogo muito grande e Jesus fazendo um discurso. João aqui ele traz dois conceitos, revelação e conflito. Está dentro dessa estrutura literária. João escreve de maneira excepcional, a gente consegue enxergar isso. E essas duas ênfases da revelação e do conflito, a gente vai entender durante a semana aqui na lição. E como que se inicia isso daqui que a gente está falando? Com a cura do paralítico, e que João só vai falar que foi no sábado depois. Apesar de Jesus ter curado feito milagres no sábado, como os outros evangelhos nos mostram, aqui em João nós temos algumas coisas diferentes e uns pontos que vão expandir muito o nosso conhecimento e entendimento da missão de Jesus Cristo e como realmente ser um cristão. Você já deve ter ouvido falar muito sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. A lição ela trabalha alguns detalhes. Esse assunto é muito amplo, a gente podia falar muita coisa aqui. Mas vamos focar no que a lição traz. Jesus chega no tanque de Betesda, inúmeras pessoas ali, doentes, aleijados, coxos, pessoas que tinham a sua esperança numa água que, segundo a crença, um anjo ia lá e agitava. Já pensou? O sarcasmo de Deus falava com o anjo, vai lá, agita lá. O anjo passava assim, olhava, batia a mão na água, a água balançava, o pessoal corria para lá. Não tem nem lógica. A gente sabe que aquilo ali era um fenômeno que acontecia, mas a crença de que era um anjo existia. E ali nós tínhamos um homem, 38 anos naquele poço, 38 anos esperando para ser curado. Então Jesus aparece e vai diretamente a ele e pergunta para ele, filho, você quer ser curado? E ele, Senhor, mas não tem ninguém que me leva lá para a água. E Jesus fala, ei, olha aqui para mim, eu estou perguntando se você quer ser curado. A visão do homem estava naquele tanque, a esperança dele estava naquele tanque. Meu jovem, onde está a sua esperança? Aonde está a sua visão? E aquele homem fala, não, eu quero ser curado. Jesus disse para ele, levanta e anda. E falou mais, pega o seu leito agora e vai embora. E o homem pegou a caminha dele, enrolou e saiu feliz da vida. Aquilo ali foi um BO muito grande. Isso é de sua ira dos líderes religiosos daquele lugar. Eles encontram aquele homem. Ei, como assim você está carregando uma cama? Não, o homem que me curou, ele mandou pegar minha cama e seguir minha vida. Opa, peraí, o homem te curou hoje num sábado e mandou você pegar a sua cama. Os judeus, eles colocaram muito peso em cima do sábado. Eles, com medo de novamente serem subjugados por uma nação como foi em Babilônia, fizeram ali algumas emendas nos mandamentos. Algumas pessoas falam que eram mais de 150, outros falam mais que era 600. Eu não sei a quantidade certa, mas eu sei que colocaram embaixo dos mandamentos várias emendas. E ali estava o sábado. Uma delas era, você não podia carregar nada de peso durante o sábado. E curar no sábado ainda. Você está entendendo que aqui aqueles homens eles estavam muito mais preocupados com as tradições e dogmas. Eles estavam mais bravos ainda porque Jesus perdoou os pecados daquele homem. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Jesus ali ele faz toda uma defesa teológica mostrando o porquê que ele tinha poder daquilo e que tudo que ele fazia estava ligado diretamente com o Pai e ele dá uma cutucada naqueles homens. Porque os homens falavam o seguinte, não, mas a lei de Moisés. Aí Jesus fala, vocês acabaram de arrumar mais um acusador. Porque vocês estão falando aí de Moisés, mas o que Moisés ensina, vocês estão indo contra. Então, Moisés foi um defensor, mas agora vocês estão procurando um acusador para vocês mesmos. Quando nós, tem uma frase, quando a gente aponta um dedo, quantos dedos estão apontados para a gente? E muitas vezes as pessoas elas ficam felizes em fazer críticas. A tradição, a pessoa é tão fanática que ela esquece de olhar realmente a essência do evangelho. Será que você está nessa turma aí? Misericórdia, hein? Vira crente. Capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Você conhece essa história, você já deve ter contado essa história, pregado, as crianças conhecem essa história. Jesus, o ministério dele ganha um destaque, e aonde ele vai, as multidões iam atrás. E ali Jesus começa a pregar, e prega, e prega, e prega, e prega. E dá meio-dia, nada de comida, aí os crentes já começam a olhar no relógio. Mas peraí, nós estamos com fome, esse homem não para de pregar mais não, e Jesus prega, e toma sermão. E o povo com fome, aí alguém chega e fala assim, Senhor, nós temos que dar comida para o povo. Você conhece a história? Jesus fala, não, vai lá comprar. Aí Filipe olha para Jesus e diz, você está de brincadeira comigo? Chega André. Ó, senhor, achei esse menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. André já estava de zóio no lanche do menino. A gente sabe que Jesus então multiplica ali e uma multidão inteira se alimenta. E ali começa um alvoroço naquela multidão. Eles querem fazer algo com Jesus, eles querem proclamar ele rei à força. O que Jesus faz? Não é assim que funciona não.
e Jesus foge. Briga com os discípulos, entra dentro desse barco. O discípulo, não, senhor, entra, tô mandando, vai, vaza, depois eu vou. Como é que ele ia depois? Só tinha um barco só, mas tudo bem, ele foi, ele é Jesus. E quando os discípulos estão lá no mar da Galileia, numa tempestade, quem aparece? Jesus Cristo. Lembra lá do, um fantasma, aquela coisa toda. Jesus, não, sou eu. Esse sou eu aqui é sensacional. Quando nós vamos para o original, lembra que ele fala para a mulher, o eu sou? Aqui novamente ele se refere. Os discípulos, quem é? Eu sou. Ali ele está se referindo como o Deus vivo. Acalma a tempestade, Jesus volta depois, e então as pessoas o encontram novamente. E ali as pessoas pedem mais uma vez que Jesus os alimente e começam a conversar com Jesus. E claramente aquelas pessoas estão interessadas no que Jesus pode fazer. Que até Jesus fala o seguinte, né? Peraí, não, eu não vou fazer. O meu reino é diferente do que vocês estão esperando. E muitos ali abandonaram Jesus Cristo, pararam de seguir ele. Aí entra até aquela situação que Jesus olha para os discípulos e fala, né, e vocês? Vão embora também não? Aí Pedrão, né, nós vamos para onde, Senhor? Para onde nós vamos? Estamos contigo, até o final. Jesus ali faz um discurso novamente, enfatizando o que ele veio fazer aqui na Terra. Muitos de nós, às vezes, estamos preocupados com o que Jesus pode fazer, no interesse. Às vezes nos aproximamos de pessoas com o que elas podem nos fornecer, e não com amizade verdadeira, e muito menos, quando se refere a Jesus, com adoração verdadeira. A gente acha que ele é um caixa eletrônico. Chega lá, eu ponho o cartão na hora que eu preciso e vou embora. Não é assim que funciona, e a humanidade naquela época estava no mesmo sentido que nós também temos. Lembra que eu falei que eu uso uma frase, né, que a humanidade está com um prazo de validade aí vencido. Isso vai lá dos primórdios, infelizmente. E ali, nessa época de Jesus, as pessoas queriam mudar Jesus aquilo que elas queriam. E hoje nós não fazemos isso também, a humanidade não faz isso. Eu falei aqui que às vezes nós seguimos Jesus também no interesse. Mas muitas vezes nós queremos colocar Jesus dentro das nossas perspectivas, daquilo que eu acho que é certo e daquilo que eu acho que é correto. Jesus mandou fazer isso. Não, mas ele mandou fazer isso. Mas Jesus é amor, ele vai me compreender. Se eu vim por aqui, aquela coisa toda. Nós temos esse defeito de querer arrumar desculpa para os nossos erros e dentro dessas desculpas nós queremos colocar Jesus o quê? Não, aqui, ó, Jesus está entendendo, está junto, é nós aqui, ó. Nós queremos moldar ele ao nosso desejo. E isso a gente sabe que nunca vai acontecer. Primeiro que a própria Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. Nós não sabemos o que é bom para a gente. Ele sabe. E ele é Deus. Nós não temos que querer que ele seja aquilo que nós desejamos. Nós temos que ser, presta atenção, meu saleiro, minha luminária, nós temos que ser aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para nós. E dentro de todo esse contexto nós temos a palavra aqui da rede semântica. O eu sou, né? Na verdade, duas palavras. Bom, ele é tudo. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. A Apocalipse fala, né? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E dentro da palavra aqui da rede semântica, das duas palavrinhas, do termo, né? O eu sou, também vou trazer duas aqui. Princípio e fim. Alfa e ômega. Vida, tudo. Já falei um monte aqui para você, né? Já estou falando demais. Eu entendo que Jesus, ele é tudo, desde o princípio até o fim. A Bíblia mostra isso pra gente, desde o princípio dela até o fim dela. Quero saber de você aí, além das palavras que eu disse aqui, tem mais alguma que você enxerga dentro da rede semântica? Coloque aqui para mim que está sendo muito bacana ler os comentários de vocês sobre a rede semântica. Quando nós estudamos esses capítulos, a gente pode ver algumas reações diferentes ali das multidões. No capítulo 5, quando Jesus cura aquele paralítico que há 38 anos estava sofrendo ali, nós até entendemos dentro da Bíblia ali o desejo de matar, que os líderes começaram a pensar como poderiam matar Jesus. Olha que situação. Jesus curou um homem que estava sofrendo, eles não estavam interessados no ser humano, e sim cegos, legalistas, com toda a força. E aquilo que começou em Jerusalém se intensificou lá na Galileia. O que eu falei aqui, que eles quiseram, né, tentaram colocar Jesus como rei à força. E você imagina que o negócio foi tão quente, mas tão quente, que Jesus teve que sair dali junto com os discípulos. E Jesus, ele brigou. Tem algumas traduções que falam assim, Jesus insistiu, Jesus impeliu, Jesus ordenou. O negócio não foi assim, vamos colocar... Não, o pessoal foi para cima de Cristo, o negócio foi quente. E as pessoas ali começaram também a falar o seguinte, né? O que a gente pode fazer para herdar a vida eterna? Olha a inconsistência. O que a gente pode fazer, aliás, né?
as obras de Deus. E a gente, nós, eu e você, seres humanos, pastores, quem for, nós não podemos fazer nada. Nós recebemos um presente. Quem fez por nós foi Jesus Cristo. Nós podemos trabalhar na obra de Deus, mas fazer o que Jesus fez? De maneira nenhuma. A única coisa que a gente pode fazer é crer, é acreditar, é confiar, somente isso. E lembra lá, vou falar a frase, vai ficar na sua cabeça aí, né? Do prazo de validade da humanidade, nós estamos falando do tempo de Jesus e do tempo de Moisés. Jesus mandou, Deus, né? Mandou um libertador. Vai lá, Moisés, liberta o povo. Moisés vai em nome de Deus, liberta o povo. E o povo reclama e nada tá bom. E quer tirar Moisés da liderança. E reclama que tá com fome. E reclama que tá com sede. E inúmeras pessoas não entraram na Terra Prometida. Só entraram na Terra Prometida aqueles que acreditavam. Quase que não saiu aqui, né? Deu um bug na mente. Mas aqueles que acreditavam entraram na Terra Prometida. E só vão herdar a vida eterna aqueles que acreditam que Jesus, ele é tudo. E João ali, ele faz uma crítica aos judeus, né? E como a gente pode entender isso? Ah, todos os judeus rejeitaram Jesus? Não, a gente vê na Bíblia que muitos judeus, inúmeros judeus, entenderam o chamado, entenderam quem era Jesus. Possivelmente isso daqui está sendo uma crítica mais aos líderes, né? Os líderes não queriam perder o seu status, eles não queriam que um homem lá, um carpinteiro, uma pessoa que até tinha uma crítica ali sobre o nascimento de Jesus, a Bíblia fala sobre isso, né? Em certo momento um líder coloca em dúvida ali a integridade de Maria, quem sabe como Jesus nasceu, aquilo ali foi um alvoroço também na época. Então João está falando ali daqueles líderes. Talvez eu estou falando por um líder aqui que acha que você que é o bonzão, meu irmão, e não é. Liderança é aquele que serve, o líder, né? Aquele que serve é aquele que faz um outro líder. E nós não temos que ir em cima das nossas ideologias, e sim em cima da Bíblia, do que ela fala. Como aqueles homens rejeitaram Jesus, muitas vezes nós também rejeitamos. Ah, vamos defender Jesus. Jesus não precisa de defensor, não, ele precisa de testemunha. Testemunhe o que é realmente ser um cristão. Sabe o que é mais interessante em tudo que a gente falou aqui? Por exemplo, o paralítico. Aquele homem, ele não nasceu paralítico. E dentro dele, ele tinha sentimento de culpa. Lembra lá que Jesus fala com ele, eu perdoo os seus pecados? Por que Jesus falou aquilo para ele? Ele se consumia, achando ali que era um pecador sem salvação, que não tinha resultados, que a culpa era dele. Jesus curou ele, a paralisia espiritual dele, além da física. Jesus foi mais, andou uma segunda milha, vamos dizer assim. E o interessante é que Jesus não fala com ele o seguinte, ó, eu sou o Messias, eu sou aquilo, aquilo outro. Só fala o seguinte, você quer ser curado? Quero. Então levanta e anda. Você tem fé? Você acredita em mim? Jesus não perguntou isso. Mas quando Jesus fala, levanta e anda, o olhar ali um com o outro, aquele homem se encheu de fé e esperança e se levantou. Nós, muitas vezes, nós queremos ver primeiro, saber primeiro, e Jesus pede, não, meu filho, coloca o pé na água que ela vai abrir. Outra situação, aquele povo tentou colocar Jesus como rei, teve uma confusão danada, no outro dia Jesus recebe a multidão de novo, olha que trem, recebe todo mundo novamente, e recebe com o coração cheio de amor, cheio de carinho e compaixão. E ali ele conversa com aquelas pessoas, ele tenta explicar, apesar de, como eu falei, muitos não quiseram, não aceitaram. Jesus fala, gente, eu sou o pão da vida, vocês têm que comer a minha carne. Opa, peraí, canibalismo? O que é isso? Não, Jesus estava falando ali simplesmente que as pessoas tinham que digerir as suas palavras. Está aqui, ó, a Bíblia. E aí, você tem digerido essas palavras aqui? Nós aprendemos algumas lições muito interessantes. Jesus é o único que pode perdoar pecados, e ele perdoa os pecados para que nós possamos ter uma renovação na nossa vida espiritual, assim como aquele homem teve. Como eu falei, esses textos são muito amplos, a gente pode falar inúmeras coisas. Eu tenho uma semana de oração chamada Eu Acredito, que eu trabalho os sinais de Jesus. Eu gosto muito dessas duas partes que nós acabamos de estudar aqui. A história do paralítico é sensacional. Talvez eu estou falando com um jovem hoje que está com sonhos paralisados como aquele homem estava. Jovem, confie em Jesus. Levanta, anda, olha para ele, que os seus sonhos vão se realizar naquilo que ele tem de especial para você. Um abraço, espero que eu tenha te ajudado aqui. Uma ótima semana. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Fui!